Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência referente aos resultados do terceiro trimestre do ano de 2021 da Mobile. Estão presentes hoje conosco os senhores Victor Noda, diretor-presidente, Marcelo Marques, diretor financeiro e de relações com investidores, e Mário Fernandes, diretor de operações e sistemas logísticos. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação da empresa, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Informamos também que a videoconferência será conduzida em português pelo management da companhia e a videoconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência são relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras e constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, e estas se referem a eventos futuros, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que as condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Victor Noda, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Victor, pode prosseguir. Obrigado. Bom, pessoal, obrigado pela participação de vocês. Boa tarde para todo mundo. Eu vou tentar, dessa vez, fazer uma apresentação mais rápida do que foi nas nossas últimas, para a gente ter mais tempo para Q&A no final, tá bom? Mas, seguindo a nossa mesma linha de estrutura, nós dividimos aqui em 4 blocos. Então, vamos começar com os destaques e depois a gente entra um pouco mais no detalhe de cada um dos pontos. Então, acho que, como não é novidade para ninguém, a gente vem observando um mercado bem desafiador nos últimos meses, né? E eu acho que já desde o segundo trimestre a gente já vem vendo uma retração no mercado online, óbvio, principalmente quando a gente faz uma comparação com o ano passado, que foi um ano em que a pandemia ajudou muito o crescimento do online, mas também, principalmente a partir de agosto e setembro, nós começamos a ver uma retração também do mercado de imóveis como um todo, né? E quando a gente olha os dados mais recentes que nós temos do online, uma queda de 19,5% em relação ao ano passado, e aí um dado do IBGE de agosto, o mercado de imóveis caindo 13,7% em relação ao ano passado, tá? Mesmo nesse cenário, nós temos conseguido manter relativamente o nosso patamar de GMV. Então, no terceiro trimestre, nós fechamos 4,2% abaixo do que foi o terceiro trimestre do ano passado, e esse é certamente o trimestre com o comparável mais difícil em relação ao ano passado. Então, a partir de agora, a gente já começa a ver um crescimento, pois no ano passado a gente já começou a ver a venda online caindo a partir do quarto trimestre, primeiro trimestre. Então, a gente volta a retomar crescimento. Mas mesmo em GMV, quando a gente olha uma janela de 2 anos, a gente vê um crescimento ainda bem saudável, né? Na casa dos 74% aqui no período de 2 anos. Por outro lado, a gente continua vendo um crescimento em receita líquida, né? Então, mesmo olhando para o ano passado, a gente cresceu 3,4%, e esse crescimento se dá pelo fato de que o nosso prazo de entrega médio reduziu muito esse ano. Então, a gente está conseguindo reconhecer muito mais receita dentro do próprio trimestre do que a gente fez no ano passado, e o mesmo se dá em relação a 2019, mostrando um crescimento aqui de quase 93% no período de 2 anos. Tá? Uma situação que continua acontecendo, a gente já tinha comentado sobre isso no último trimestre, são os marketplaces trabalhando agressivamente com subsídios ao cliente final, o que, obviamente, impacta a nossa venda através do nosso próprio canal, mas
permite a gente aproveitar esse crescimento através das plataformas dos marketplaces, com subsídio sendo bancado por eles, ou seja, é um canal de marketing, um canal de vendas para a gente que tem se mostrado muito atrativo. Tá? A situação no mercado, ela mais recentemente tem melhorado em relação aos custos de matéria-prima, mas a gente continuou, principalmente durante o terceiro trimestre, vendo aumentos constantes, principalmente nas categorias de chapas de madeira, e também naquelas categorias com muita dependência de importação, né? Então, espumas, componentes metálicos, por causa do aumento significativo que tivemos nos custos de transporte marítimo. Tá? Isso continua impactando a nossa margem, mas a gente já viu uma recuperação importante de margem bruta nesse trimestre em relação ao trimestre passado, e a expectativa nossa é ir recuperando isso ao longo dos próximos meses. Os nossos custos logísticos vêm tendo ganhos significativos, e esses ganhos eles se dão principalmente pelo aumento da nossa participação das lojas físicas na venda, e as lojas físicas elas têm um custo de logístico como um todo médio muito mais baixo do que o online, e então no mix isso contribui favoravelmente. E também com o aumento da nossa participação da Moblilog, né? A Moblilog, que tem um custo muito mais barato que transportadoras terceiras, vem ganhando participação nas nossas vendas e contribuem também para um custo logístico mais eficiente. Os nossos custos de marketing continuaram em linha com o trimestre passado, então, pós-IPO, a gente aumentou o investimento em marketing, mas o mais importante de tudo é que a gente vem mantendo a nossa lucratividade no primeiro pedido, né, o First Order Profitability, acima de 1.1 vez, garantindo que a nossa aquisição de cliente ela continua rentável. Tá? E com tudo isso, o nosso EBITDA ele veio na casa dos 3,9% negativo, em linha com o que era o nosso plano do IPO, dado o aumento dos investimentos em marketing no curto prazo, aqui o impacto em margem bruta, mas a gente já espera agora, a partir do quarto trimestre, ter uma recuperação no EBITDA de forma positiva. Tá? E aí, falando da operação como um todo, nesse trimestre nós fizemos a inauguração do nosso novo centro de distribuição de Cajamar, que tem impacto muito importante, tanto em prazo de entrega, quanto em custos logísticos, a gente vai mostrar isso para vocês, e também a abertura do nosso CD em Pernambuco, com o intuito de a gente acelerar a nossa expansão na região Nordeste. E, por fim, falando de lojas, foi um trimestre em que a gente começou a ver uma abertura de lojas mais consistente agora. Tivemos a abertura de uma Mega Store, um Outlet, uma Mobile Zip e um novo conceito, que é uma loja Store-in-Store dentro da Telha Norte. E quando a gente olha para o próximo trimestre agora, na verdade, nas próximas semanas, a gente tem mais 2 Mega Stores planejadas para abertura. Tá? Então, linhas gerais, essas são as grandes mensagens que a gente tem para vocês. E eu vou entrar aqui um pouquinho mais no detalhe dos números. Tá? Então, eu já passei um pouco rápido aqui no resumo, né? A gente vê o nosso GMV caindo levemente em relação ao ano passado, no mesmo período, a gente já esperava isso, mas muito forte quando a gente olha uma visão de 2 anos, tanto em GMV e receita líquida, e a receita crescendo mesmo em relação ao ano passado por causa dos prazos mais curtos. Tá? A margem bruta, acho que a mensagem mais importante que a gente tem aqui é uma recuperação em relação ao trimestre passado. E aí eu acho que o que a gente tem conseguido fazer é, a partir de agora, repassar os novos aumentos que a gente tem tendo, e ao longo dos próximos meses, a ideia aqui é ir recuperando os aumentos que a gente teve durante o primeiro semestre que ainda não foram repassados. Tá? Nossa margem de contribuição 2 com ganho significativo, tanto em relação ao ano passado quanto ao ano anterior e também ao trimestre passado, pelos motivos que eu já expliquei, levando a gente para uma margem de contribuição 3, significativamente melhor do que o ano passado e o trimestre passado, mas, obviamente, abaixo do que foi o ano passado, que, pelo boom da pandemia, a gente estava conseguindo rodar tanto com margens altas quanto com um custo de marketing muito baixo. Tá? E isso leva a gente
para o EBITDA ajustado que eu comentei de 3,9% negativo. E aí, olhando para esse ano, né, a gente vê, como eu comentei, a recuperação forte na margem bruta. Então, passamos de 37,4 para 39,1, ainda abaixo do que foi o primeiro trimestre, ou seja, então a gente continua em recuperação, mas com uma margem de contribuição 2 já significativamente melhor inclusive do que foi o primeiro trimestre, e aqui é muito pelo mix e pela Mobile Log, e uma recuperação importante também na margem de contribuição 3. Então, agora, com a gente retomando a trajetória de crescimento, a gente vai não só diluir os custos fixos, o que vai ter impacto em EBITDA, mas a gente também vai começar a observar nos próximos meses uma melhoria nos custos de marketing que vão melhorar a nossa margem de contribuição 3 também. Tá? E aí, quando a gente olha o acumulado do ano até agora, a gente está com 756 milhões de reais em GMV e 531 milhões de reais em receita líquida. Então, falando um pouquinho do mercado, como eu comentei, acho que primeiro, a gente vê aqui, como eu falei, o mercado online de imóveis sofrendo bastante no terceiro trimestre. O dado que a gente teve de julho aqui da Mastercard mostra o mercado de imóveis como uma das categorias que mais caíram no online aqui, com 19,5% de queda em relação ao mesmo período do ano passado. E aí, o mercado geral de imóveis que o IBGE traz para a gente, também mostrando queda a partir de agosto. Tá? Quando a gente olha dados do Google de volume de buscas, se a gente olhar volumes mais recentes, né, dos últimos dias, a gente vê que o mercado inteiro caindo, mas tanto nos números mais recentes quanto no acumulado do ano, a gente vê que a Mobile tem mostrado boa resiliência em termos desse volume de buscas, ou seja, a gente tem conseguido, apesar de estar sendo impactados, tem conseguido ser menos impactado do que todos os nossos principais concorrentes. Aí acho que outro dado legal que a gente teve acesso nesse último trimestre, por um estudo do BTG, mostra aqui como é que estamos em número de downloads no aplicativo para cada um dos nossos da Mobile, de nossos principais concorrentes, e a gente vê que não só a gente tem uma liderança considerável, mas a gente tem conseguido abrir distância em relação aos concorrentes, e isso é bastante importante para a gente na nossa estratégia de omnicanalidade. Dando um pouco de dados mais recentes aqui, acho que a gente trouxe para vocês a abertura do year to date, acumulado dos 9 meses, de como é que a gente teve a evolução aqui, não só da nossa venda acumulada, mas também na quebra entre os canais. Então, no acumulado, a gente está rodando 10% acima do ano passado, e agora, como a gente entra no quarto trimestre com crescimento, a nossa expectativa é fechar o ano ainda mais, um crescimento ainda maior do que esse acumulado até agora, mas a gente vê uma dinâmica diferente entre os canais, né? A gente vê o web shop rodando abaixo do ano passado, principalmente porque os marketplaces, a partir do segundo trimestre, têm conseguido ganhar share aqui dentro da Mobile, com esses subsídios que têm sido bastante agressivos. E o nosso maior driver de crescimento do ano tem sido, obviamente, a expansão das lojas físicas, com crescimento aqui de mais de 90% em relação ao ano passado. E aí, dando um dado fresquíssimo para vocês, se a gente pega o acumulado até agora de novembro, ou seja, esses últimos dias, a gente já vem rodando com 13% acima do que foi o ano passado. Tá? Então, acho que isso mostra essa indicação que a gente já vinha trazendo desde lá de trás, que a partir do quarto trimestre nós retomaríamos a trajetória de crescimento. E aí, quando a gente olha aqui no trimestre a trimestre, a gente vê o web shop sofrendo muito com a queda do volume online e principalmente com o crescimento dos subsídios dos marketplaces. E acho que isso aqui ele não é necessariamente um problema, porque os marketplaces têm crescido com um custo de aquisição para a gente muito barato, mas, obviamente, ele é diferente do que a gente esperava que fosse acontecer lá atrás, com os investimentos acontecendo na nossa plataforma.
tá? E, de novo, como eu comentei, as lojas vêm crescendo de forma consistente e a gente espera aqui no quarto trimestre um crescimento ainda maior e no ano que vem a gente vai seguir essa mesma toada. Tá? E aqui é para mostrar um pouco disso que eu comentei, né? O quanto agressivo os marketplaces têm sido recentemente. Se a gente olhar aqui até meados de abril, esse é um gráfico que o Google traz para a gente, que mostra a nossa competitividade de preços de todos os produtos que a gente sobe no feed para o Google Shopping. Tá? E a barra laranja, ela é o percentual de produtos em que a gente está acima do melhor preço do mercado. A barra roxa, nós estamos empatados com o melhor preço. A barra verde, nós somos o melhor preço e não tem ninguém com esse preço. E a barra azul são produtos em que eles não conseguem comparar. Então, ou é um private label, ou é um produto que, de fato, não tem uma comparabilidade, tem alguma exclusividade. A gente vê que até meados de abril, a gente ia rodando aqui na casa dos 10% a 15% dos produtos só acima do melhor preço do mercado. E a partir do momento que os marketplaces começaram a fazer os grandes subsídios, nós fomos aumentando essa participação. Ou seja, hoje a gente está rodando aqui com 36% dos nossos produtos acima do melhor preço do mercado. Uma boa parte desses produtos somos nós mesmos dentro das plataformas dos marketplaces, mas, obviamente, isso impacta nesse direcionamento das nossas vendas mais para os marketplaces e menos para a nossa plataforma própria, porque a atratividade para o consumidor acaba sendo diretamente relacionada ao preço praticado. Tá? Então, isso é uma dinâmica que vem acontecendo no mercado. É difícil dizer até quando ela vai durar. A gente tem confiança forte de que, pelo menos até o Black Friday, isso vai continuar dessa forma. E enquanto tiver essa dinâmica de briga para o market share entre os grandes players, a gente acredita que isso não deve mudar tão cedo, mas é difícil da gente prever. Tá? Falando, então, um pouco dos grandes blocos aqui de rentabilidade. Né? Eu acho que quando a gente fala de margem bruta, eu acho que o principal ponto aqui é a inflação. Né? E eu acho que eu já comentei sobre esses pontos, eu vou trazer para a próxima página que a gente tem informações adicionais. Quando a gente pega só desse ano, né, o aumento dos insumos, a gente vê aqui madeiras, né, MDF, HDF, própria madeira maciça aumentando bastante o preço nesse ano, e a gente vê diversos outros componentes que são importantes dentro da composição dos nossos produtos, com aumentos, todos com aumentos bastante significativos. Né? E quando a gente olha só do nosso custo de mercadoria de fato, então aqui já incluindo as nossas negociações, o vendor financing e tudo, e a gente olha nos últimos 12 meses, a gente vê um acúmulo aqui de mais de 20% no custo, e a gente vê aqui, mesmo no terceiro trimestre, ainda tendo um aumento repassado pelos fornecedores. Né? Então, óbvio, isso impacta, né, na nossa capacidade de aumentar as nossas margens. Né? Como vocês viram, nesse último trimestre, a gente já passou a repassar preços e recuperar margens. Então, a gente teve, nesse trimestre aqui, um ganho de margem de 2,5% pelo repasse dos preços, que foi muito em linha com os ganhos de custos que a gente teve. Mas, por outro lado, algo que impactou muito a gente no trimestre passado, que foi o volume de devoluções e, consequentemente, o estoque de produtos devolvidos ou com avaria, nesse trimestre a gente conseguiu reverter a curva como a gente já esperava e a gente comentou que faria. Então, a gente vê o nosso estoque de produtos devolvidos reduzindo, e isso se dá por dois motivos, o que é a boa notícia também. A gente tem conseguido não só reduzir o percentual de devoluções, então o volume de novas devoluções chegando para a gente, mas também a gente tem conseguido aumentar a vazão, né, a venda desses produtos, seja para terceiros, seja através dos nossos outlets. E a tendência é isso continuar nos próximos meses, o que tende a continuar tendo impacto positivo na nossa margem. Quando a gente fala de custos logísticos, acho que aqui foi onde a gente teve o maior ganho nesse trimestre.
e a gente conseguiu reduzir nosso custo logístico de 16,8% no terceiro trimestre do ano passado e de 14,1% no trimestre passado para 12,1% nesse ano, um ganho significativo que teve impacto direto na nossa margem de contribuição pós-logística, levando a gente para o patamar de 27%. E esse ganho ele veio tanto do aumento do share das lojas físicas, que tem um custo logístico menor do que o custo do online na média, então o aumento desse share tem um impacto positivo, como também o nosso próprio custo do frete como percentual da receita. E esse ganho ele vem principalmente por causa do aumento da nossa participação da Moblilog dentro das nossas vendas como um todo, né? E a gente vê aqui que trimestre a trimestre a gente vem conseguindo ter ganho consistente e já em outubro a gente teve mais um ganho aqui em relação ao trimestre passado. E para o quarto trimestre a gente espera mais uma vez ter um aumento tanto de Moblilog quanto na participação de lojas, ou seja, a gente espera mais uma vez ter um ganho no nosso custo logístico. E aí, falando em marketing, o marketing ele continua crescendo, né? A gente cresceu um pouco em relação ao trimestre passado, principalmente no final, em agosto, final de julho, começo de agosto e setembro, que foi quando a gente viu mais uma queda nas vendas do online e também das lojas físicas em relação ao que elas vinham fazendo ali até julho. Isso impactou o nosso investimento em marketing, mas a gente manteve e continua mantendo a nossa rentabilidade no primeiro pedido acima de 1. Ou seja, a gente vem controlando o nosso crescimento de forma a ficar dentro de um limite saudável de custo de aquisição. Tá? Dando uma visão já desse quarto trimestre, a gente vem rodando abaixo do que foi, inclusive, o segundo trimestre. Tá? Então, nosso investimento em marketing desse último trimestre agora no ano, a gente espera já ter um investimento bem menor em relação à receita, trazendo uma rentabilidade, uma margem de contribuição 3 maior do que a gente viu nos últimos 2 trimestres. E aí, falando, por fim, aqui em custos fixos, o nosso custo de pessoal ele veio em linha com o que ele já vinha fazendo no segundo trimestre, então não teve grandes mudanças. Onde a gente vê no número reportado um crescimento maior foi nos custos fixos, nas despesas operacionais. Mas aqui é importante destacar duas coisas. Primeiro, desses 6 milhões de reais de aumento em relação ao trimestre passado, 4 milhões, na verdade, foram uma reclassificação de 2 linhas de custos. Tá? Uma delas é o imposto do IPI, em que a gente tem uma liminar que nos protege em relação ao pagamento de IPI sobre mercadorias importadas, mas que desde o começo do ano, por um tratamento por uma discussão no STF, a gente tem provisionado, então tem contabilizado esse custo, e isso vinha até o segundo trimestre sendo contabilizado descontando a receita, ou seja, ele vinha já abatendo no nosso imposto sobre vendas. Mas por uma orientação da KPMG, nossa auditoria, eles consideram que esse custo, na verdade, deveria aparecer como uma provisão dentro de custos operacionais. Então, a gente deixou de abater isso da receita e alocou em custos operacionais a partir desse terceiro trimestre. E uma outra mudança que teve foi a nossa receita advinda da nossa sublocação dos caminhões da Moblilog para as nossas transportadoras ou caminhoneiros parceiros. Isso antes entrava como uma receita positiva dentro dos custos fixos e também por orientação da auditoria a gente reclassificou isso dentro dos custos logísticos. Tá? Então, isso obviamente foi um dos fatores que contribuiu também para o aumento na margem de contribuição 2, mas ele piora dentro do custo operacional daqui para frente. Tá? Então, não teve de fato um aumento. O que teve de aumento real de custo operacional nesse trimestre foi simplesmente o aumento advindo dos novos armazéns e das novas lojas físicas, que foi um aumento de 2 milhões de reais que estava em linha com o nosso plano. Tá? Então, essa foi a grande mudança que a gente teve aqui, levando a gente para o EBITDA em linha com o que a gente esperava. Então, foi só uma reclassificação dos custos. E aí, acho que um fator importante que a gente vem olhando
na nossa gestão, obviamente, é a questão do consumo de caixa, né? E quando a gente olha nesse trimestre, os 2 blocos de consumo de caixa maiores foram o capital de giro, e aqui já era esperado, né? Principalmente porque a gente parou de antecipar os recebíveis. Então, como eu já venho falando em todos os nossos calls, até fevereiro a gente vai ver um aumento maior nos nossos recebíveis de cartão de crédito do que vai ser o aumento de vendas, porque a gente está preenchendo de volta os baldes que a gente esvaziou lá atrás quando a gente fez a antecipação. E também, como esperado, os investimentos, CAPEX, né? E aqui principalmente os CAPEX nos novos armazéns e nas novas lojas. Tá? E quando a gente olha a nossa posição de caixa no final do trimestre, mais a nossa posição de recebíveis líquidos, né? Aquele cartão de crédito que a gente poderia antecipar e não está antecipando, obviamente, para evitar um custo de capital, a gente hoje está com uma liquidez bem saudável de mais de 475 milhões de reais. Tá? E aí, por fim, olhando para frente, eu acho que a gente teve essas novidades recentes aqui dos novos centros de distribuição. Então, o CD de Cajamar já está 100% operacional e, ao longo do terceiro trimestre, a gente veio operando ele em paralelo com os 2 outros CDs que nós temos no estado de São Paulo, o CD de Itupeva e de Barueri, fazendo a migração desses CDs para o de Cajamar. E agora esses CDs serão desligados nos próximos meses, a gente já está praticamente com a operação 100% saindo de Cajamar, e com isso a gente consegue agora uma redução no prazo de entrega de 1 a 2 dias, e a gente vai implementar nas próximas semanas a entrega expressa, ou seja, a entrega em até 24 horas, partindo do CD. Hoje a gente já oferece isso para itens em que a gente tem estoque em lojas, a gente vai oferecer também partindo do centro de distribuição. E a gente já teve alguns ganhos importantes. Então, primeiro, nós reduzimos em aproximadamente 70% o nosso custo com transferências entre CDs, isso deixou de existir, e nós aumentamos muito a nossa capacidade de armazenagem. E com isso a gente está aumentando a participação de itens com envio imediato para o cliente, o que também impacta na redução dos prazos de entrega, na redução de cancelamentos e no aumento da taxa de conversão no site. E tivemos também a abertura do nosso centro de distribuição em Pernambuco. E aqui o conceito é de que, com esse centro de distribuição, a gente vai conseguir oferecer produtos de fabricantes locais para a região Nordeste. Hoje nós já temos mais de 10 fabricantes operando no site, então já estamos disponibilizando esse sortimento para o consumidor do Nordeste. Nós já temos uma carga de produtos importados indo direto para o CD de Pernambuco, então a gente vai conseguir também oferecer um sortimento de produtos importados com envio imediato para a região Nordeste, com prazos de entrega mais curtos e frete mais barato. E nós vamos também, a partir de agora, enviar top sellers de fornecedores da região Sul e Sudeste para envio imediato, partindo do nosso CD de Pernambuco para o consumidor final. Então, são alguns ganhos que a gente já começa a observar com essas 2 aberturas. E isso fica nítido aqui já em alguns números operacionais. A gente vê que o nosso prazo de entrega está no nosso menor índice histórico da Mobile. A gente começou o ano aqui com 19 dias de prazo médio Mobile, entre o mix entre cross-dock e estoque próprio, e a gente vem conseguindo reduzir isso mês a mês em todas as frentes, e hoje o nosso prazo médio em outubro foi de 11 dias, a gente espera reduzir ainda mais agora em novembro. A nosso índice de entrega no prazo vem crescendo, e ele vai crescer ainda mais agora que a gente conseguiu consolidar no CD único de São Paulo, e como eu comentei, o índice de retornos ele voltou a ter um patamar de queda, e que a gente espera manter esse índice de queda com as melhorias que a gente teve ao longo dos próximos trimestres. Tá? Isso também vem se refletindo no nosso índice do Reclame Aqui. A gente vê que a gente está evoluindo tanto nos produtos 1P da Mobile, que é essa primeira coluna, quanto no 3P da Mobile, o marketplace que está no mercado, e quanto no nosso Good, na plataforma Good, que a gente conseguiu atingir
RA1000 agora nesse último período. E como é uma média móvel de 6 meses, a gente espera atingir o índice de ótimo também na Mobile nos próximos meses para depois buscar o RA1000. E aí, falando das lojas, né, nesse trimestre nós abrimos mais uma Mega Store na região do ABC, em São Paulo. Ela fica na rodovia Anchieta. Ela foi aberta aqui em meados de outubro, então já está 100% operacional. Nós abrimos dois outlets, um outlet em Jundiaí e outro em Carapicuíba, e aí aqui com o intuito de conseguir dar mais vazão nessa reversa, recuperando o custo melhor do que vender para terceiros. Nós abrimos a nossa primeira Mobile Zip no novo conceito de loja, né, o novo conceito de layout completo, que está indo super bem. É uma loja na Avenida dos Bandeirantes, na cidade de São Paulo, com um parceiro, então é uma franquia, e ela, com os resultados que ela está trazendo, dão para a gente confiança de acelerar esse modelo com mais franqueados. E nós estamos testando um modelo de store-in-store, que é uma área, um espaço de por volta de 100 metros quadrados, dentro de uma loja da Ateliê Norte, na região de Tamboré, Alphaville, aqui em São Paulo. E o conceito dessa loja é de que a Mobile possa agregar ao sortimento da Ateliê Norte para um consumidor que já está olhando para casa, né, naquele momento de compra. E, obviamente, para a Mobile, a gente se aproveitar de um fluxo de um consumidor que pode se mostrar relevante para a gente, dado que ele está com essa preocupação de casa também. Então, é um teste que, se der certo, serve como uma nova avenida de crescimento para a gente. Tá? E olhando para esse próximo trimestre, nós já estamos com 3 novas Mega Stores em construção ou em fase final de acabamento, sendo que 2 delas a gente abre antes da Black Friday. A nossa Mega Store próximo ao Parque do Vila Lobos, na cidade de São Paulo, na Marginal Pinheiros, e a Mega Store de Ribeirão Preto. E aí, para o ano que vem, a gente já está construindo uma Mega Store na região de Aricanduva, na zona leste de São Paulo. Tá bom? Então, acho que esses eram os grandes updates. E daí, só dando para vocês uma visão da Black Friday, a gente espera ter uma Black Friday esse ano bem mais forte do que foi a do ano passado, por diversos motivos. Esse ano a gente está com os prazos de entrega no melhor índice histórico que a gente já teve, e a gente está com uma disponibilidade de produtos com envio imediato muito maior do que a gente teve no ano passado também. Nós lançamos, nesse mês de novembro agora, o Pix. Então, isso já é uma opção nova de pagamento para o consumidor e ele vem ganhando share em relação ao boleto. Isso traz para a gente também mais eficiência no custo de aquisição de cliente e reduz o cancelamento. E temos as 2 novas Mega Stores para serem lançadas pré-Black Friday. Então, a gente está com uma visão bem otimista para esse ano, apesar do cenário macroeconômico estar jogando contra a gente. Tá bom? Acho que esse é um pouco do resumo que a gente tinha para falar. E aí eu abro para Q&A de vocês, e tanto eu quanto o Marcelo e o Mário estamos disponíveis para as perguntas de vocês, pessoal. Obrigado. Muito obrigado, Victor. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione o botão Raise Hand, ou levantar a mão em português. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte o mesmo botão para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Ao ser autorizado a falar, libere seu microfone. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Primeira pergunta vem de Irma Sgars. Irma, quando quiser, pode liberar o seu microfone. Olá, boa tarde, obrigada por pegar a minha pergunta. Tenho algumas perguntas aqui sobre, por um lado, plano de abertura para ano que vem e o CAPEX total associado com isso. Talvez se vocês puderem quebrar, talvez entre megastores e lojas Zip e Store in Store, eu entendo que seja ainda no início, e se tem, caso que o Store in Store desse certo, se vocês até estão pensando em potencialmente talvez até trocar alguma das linhas de aberturas que estavam planejados anteriormente para este novo modelo que imagino que seja mais CapEx Light. E uma outra pergunta relacionada com a margem, se a gente pensa agora sobre 2022, com um ambiente macroeconômico com bastante incerteza, e vocês têm sentido que a demanda tem sido já faz alguns meses mais fraco e tem escolhido de não gastar tanto em marketing, dado este ambiente, dado que este gasto, o retorno e o gasto, obviamente, estavam num equilíbrio diferente do que a gente imaginou no início do ano. Então, quando vocês pensam sobre 2022, como que vocês estão pensando sobre o gasto com marketing e conforme isso também a evolução das margens? Obrigada. Obrigado, Irma. Obrigado pelas perguntas. Então, vamos lá. Respondendo em relação ao plano de lojas do ano que vem, nós estamos trabalhando agora no nosso orçamento de 2022, tá? Mas eu acho que, em grandes linhas, nós esperamos ter um investimento em CAPEX em 2022 na casa dos 100 milhões de reais. E aqui eu incluo tecnologia, armazéns e também as lojas novas, tá? E aí, as lojas representando aqui perto de 60% desse investimento. O grosso do investimento ele é em mega stores. Tá? E aí o que a gente espera começar a ver daqui para frente são mega stores um pouco menores do que essas de São Paulo. Né? Essas de São Paulo a gente ainda enxerga algumas cidades que comportam lojas desse tamanho. Né? A gente vê Belo Horizonte, a gente vê Rio de Janeiro, a gente vê Brasília, mas outras cidades a gente já começa a adaptar a nossa loja para um tamanho um pouco menor para conseguir ter uma loja que mantenha o nível de rentabilidade. A Moblizip, a gente espera ter também um investimento, principalmente para as primeiras lojas, para a gente manter um ritmo de aceleração dessa abertura de novas lojas e talvez até ajudando quase como um financiamento para os nossos parceiros. Mas a ideia é a gente, ao longo do ano, ir virando a chave para ser o investimento 100% do parceiro à medida que a gente vai tendo mais lojas com mais exemplos de rentabilidade delas. Tá? Então, não sei se eu respondi sua pergunta, mas em grandes linhas é isso. E aí, pode falar, Emma. Não, tá respondido. Pode seguir. Tá bom. E aí, respondendo a sua segunda pergunta sobre investimento em marketing e rentabilidade, de fato, hoje a gente trabalha com um cenário em que o mercado se mantém difícil como está agora. Né? Acho que, óbvio que a gente não espera um mercado caindo, especialmente o online, a gente já espera ver a partir do quarto trimestre agora o mercado recuperando em relação ao que foi o ano passado, e aí a partir do ano que vem também cada vez mais voltando a acelerar. Então, esse é o lado bom, mas, óbvio, nada perto do que foi da pandemia. Tá? Dito isso, a gente espera retomar o crescimento do online, tanto no webshop quanto nos marketplaces no ano que vem, mas sem uma aceleração do investimento em marketing. Tá? Hoje, a gente trabalha com a premissa de manter o investimento em marketing na casa do que a gente vem fazendo agora, ali perto dos 12%, 13% da receita líquida. Tá? E também uma recuperação da margem bruta. Essa recuperação a gente já veio fazendo no terceiro trimestre, a gente vai continuar nesse movimento no quarto trimestre e no ano que vem, fazendo de forma gradual até a gente recuperar o que foi perdido com a inflação dos insumos. Obrigada. Obrigado a você.
Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar o botão Raise Hand ou levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem de Maria Clara. Maria Clara, quando quiser, pode liberar o seu microfone para realizar a pergunta. Oi, Vitor, Marcelo e Mário. Obrigada por pegar minha pergunta. Será que vocês poderiam comentar um pouco sobre o plano de expansão da empresa para as novas regiões, especialmente agora que o CD de Pernambuco foi inaugurado? E, além disso, a gente aqui do lado do Itaú queria entender também a percepção de vocês sobre o ambiente competitivo. Vocês notaram alguma mudança no cenário, especialmente agora que um player importante acabou de deixar o mercado? Obrigada. Sim, vamos lá. Então, quando a gente fala de expansão para outras regiões, hoje a gente o principal foco vai ser na região Nordeste, né? Então, dando um passo atrás, a gente continua bastante focado, principalmente na região Sudeste, com a expansão das lojas. Tá? Então, nessa frente, a gente vai continuar ainda concentrado por aqui. Mas no online, com o CD novo, a gente espera fortalecer o Nordeste. Só para você ter uma ideia, o nosso custo de transportes, de frete, como percentual do valor do produto, para São Paulo, ele fica na casa dos 6% a 7%. Para a região Nordeste como um todo, ele se aproxima dos 30%. Ou seja, uma barreira muito grande para o consumidor online estar comprando móveis lá. E aí, com esse CD, a gente rompe essa barreira. A gente consegue ter um custo local, né, de um fornecedor da região para ser entregue na região com um prazo local também. E isso nos ajuda a ter uma competitividade, uma atratividade para o consumidor muito maior. Então, a nossa ideia é que com esse CD, que ele começa aqui pequeno, e a gente vai, aos poucos, expandindo o portfólio de produtos e a oferta de novos itens para aquele consumidor, a gente vai crescendo nessa linha. E aí, quando a gente olha para o ano que vem, a nossa estratégia de expansão regional ela vai ser muito mais com a visão de otimização de custos logísticos, com a expansão do nosso footprint, da nossa malha logística, então novos centros de distribuição em mais regiões, que permitam a gente não só reduzir o custo de entrega final para o consumidor, mas também a manter o produto mais próximo do consumidor e reduzir o prazo de entrega. Tá? Então, vai ser nessa linha. Quando a gente fala de cenário competitivo, a gente não vê muita mudança ainda, principalmente porque a gente vê o mercado consumidor sofrendo bastante, né? Eu mostrei para você lá o mercado, não só o online, como o físico, o geral como um todo, caiu nesse último período, então isso acaba ocultando ou maquiando qualquer tipo de movimentação competitiva nesse sentido. Tá? O que a gente vê maior de movimentação é dos próprios marketplaces com esses subsídios. Super claro, obrigada. Desculpa. Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar o botão Raise Hand ou levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem de Andrew, sobrenome Ruben. Senhor Andrew, quando quiser, só liberar o seu microfone. Hi, thanks very much. My question is on pricing. You mentioned starting to pass through some prices this quarter. Could you talk a bit about that decision and what you've seen in terms of consumer reaction for items where you've raised prices? Thank you. Thank you, Andrew. I'll answer in Portuguese, okay? And I hope there's someone translating for you. Então, em relação aos preços e como foi o comportamento do consumidor, o consumidor tem estado extremamente sensível a preços, tá, Andrew? Então, todo e qualquer aumento que a gente faz, a gente tem calibrado muito para garantir que o impacto final em queda de vendas é menor do que o ganho de margem em termos absolutos, né, em Contribution Margin 3 para a gente. Mas fica nítido quando a gente olha o crescimento das nossas vendas através dos marketplaces, que está sendo 100% drivado pelos subsídios de preço, fica nítido o quanto o consumidor está sensível a preço. Tá? Então, a gente tem repassado com bastante cuidado,
Em alguns casos, a gente compensa o repasse de um item com aumento em outro item que é menos sensível ao preço do consumidor, mas a gente tem feito isso sempre buscando maximizar a nossa margem de contribuição em termos absolutos. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no botão Raise Hand. A nossa próxima pergunta vem do senhor João Paulo. João Paulo, quando quiser, pode realizar a sua pergunta. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria fazer um recap das iniciativas de Private Label e Vendor Finance, se puder dar um pouco de cor como elas estão evoluindo, e se me permitir uma segunda, vocês falaram então de realmente recuperar um pouco da margem no preço, e aí pensando no próximo quarto, pensando na questão de Black Friday, imagino então que vocês imaginam que não seja uma Black tão competitiva, dado que a cabeça tem sido muito mais de recomposição de margem. É correto pensar assim? Obrigado. Ô, João, obrigado pela pergunta. Então, falando do Private Label, a gente continua a todo vapor, tá? Então, hoje ele continua ali na casa dos 47%, 48% da nossa venda. A gente só não conseguiu crescer mais o Private Label esse ano porque o share de produtos importados ele caiu recentemente. Aí ele caiu, obviamente, porque o custo do transporte marítimo na importação explodiu, e aí diversos itens deixam de ser competitivos ou chegam aqui com preços menos atrativos e perdem participação na venda. Então, ainda assim, a gente vem conseguindo ganhar share de private label, principalmente com a iniciativa do beneficiamento. Ela continua também forte. A gente lançou no mês passado agora o beneficiamento para guarda-roupas, que era uma categoria que estava faltando, e a gente está para lançar agora o beneficiamento para colchões. Então, a gente continua com essa estratégia bem forte do private label. Em relação ao Black Friday e a competitividade de preços, não necessariamente, tá, João? Assim, de fato, nós não esperamos queimar preços na Black Friday, não faremos isso. Por outro lado, a gente tem conseguido esse ano negociações melhores com os fornecedores do que foi no ano passado. O ano passado foi um ano que praticamente não teve negociação, porque estava todo mundo sem capacidade de produção, sem disponibilidade de matéria-prima e, obviamente, com isso não tinham nenhum interesse em fomentar a venda. Esse ano é um cenário um pouco diferente. É um cenário em que teve aumento nos custos das matérias-primas, então está todo mundo com margens apertadas, mas, ao mesmo tempo, teve uma queda muito forte de demanda. E a gente vê muitas fábricas com ociosidade. E aí, com isso, a gente tem conseguido algumas negociações e que a gente pretende usar para trazer ofertas atrativas na Black Friday. Tá? Mas o foco da nossa comunicação na Black Friday vai ser muito mais na experiência, né, em prazos de entrega mais curtos, na omnicanalidade, então benefícios de cliente do online na loja e vice-versa, do que só necessariamente bater em preço. Perfeito, muito obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar o botão Raise Hand. Encerramos a nossa sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Victor Noda para as considerações finais. Por favor, Sr. Victor. Acho que do nosso lado, de novo, agradecer a participação de vocês e as perguntas feitas. E acho que, para nós, a grande mensagem é, sim, o mercado está difícil, né? Muito mais difícil do que a gente esperava lá atrás, mas acho que, a partir de agora, a gente começa a finalmente ter boas notícias de volta, né? Então, foi um trimestre de recuperação de margem, de expansão da nossa estratégia de lojas, de CDs, e a gente já começa a capturar os ganhos disso, né? A gente já começou a notar claramente ganhos em custos logísticos, e isso vai continuar se expandindo nos próximos trimestres ou no próximo ano. E, a partir de agora, a gente volta a enxergar crescimento, né? A gente já começa a ter um comparável um pouco melhor no quarto trimestre,
a mesma coisa vai acontecer no primeiro trimestre e a partir do segundo trimestre do ano que vem a gente começa a ter um comparável 100% justo, sem efeito da pandemia. Então, a gente retoma o nosso crescimento e a gente está bem confiante para os próximos meses desse ano e para o ano que vem. Tá bom? Acho que esse é um pouco da mensagem que a gente gostaria de passar aqui. Obrigado para todo mundo. Muito obrigado. A videoconferência da Mobile está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma excelente tarde.